Pai bendito, a tua igreja tem te louvado, Senhor, com belíssimos louvores. Também, Senhor, te adorado com os dízimos e ofertas. Pai, agora fala conosco por intermédio da tua palavra. Pai, usa uma vez mais o teu ungido, ó Deus, e fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Para mim é uma bênção, né? Estar aqui esse domingo, no último domingo do mês de janeiro, terminando o mês, e graças a Deus você venceu. Chegamos ao final de mais um mês, né? Graças a Deus estamos aqui para agradecer a Deus por esse tempo. Deus abençoe a vida do nosso amigo pastor Mateus, da sua família, do seu ministério, de toda a sua família, de toda a sua casa. Estou acompanhando a minha esposa Graciele. Também fiquei feliz pela grata surpresa do meu amigo pastor Franciardo de estar aqui nessa noite e poder compartilhar aqui junto com você o Evangelho da Graça. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Deus abençoe os meus amigos da banda, Edmar, todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Depois que nós lermos, você manter a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta no seu colo. Fale conosco através do teu Evangelho, através da sua palavra, nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui a poucas horas da cruz do Calvário. Depois de 3 anos de caminhada com os seus discípulos, ele está no Getsemane. É claro que aqui a gente já não tem um colégio apostólico completo. Você tem aqui 11 discípulos. Judas já tinha saído para se encontrar com aqueles a qual prenderiam Cristo no Getsemane. E Jesus, nesse momento no Getsemane, nesse discurso final do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, que relata aí as últimas 24 horas de Jesus, antes de se encontrar com a cruz do Calvário, Jesus vai deixar algumas diretrizes para os discípulos. Vai falar sobre eternidade, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vai falar sobre oração, em João capítulo 17. Vai falar sobre Espírito Santo, João capítulo 14, verso de número 26, se você quiser olhar a sua Bíblia. Ele vai falar sobre o Paráclito, sobre o Consolador. Ele vai colocar algumas coisas para os discípulos. Afinal de contas, ele está em poucas horas querendo dar as últimas instruções antes do ponto alto do seu ministério. Porque, irmãos, ver o Cristo esmurrado, esbofeteado, moído na cruz do Calvário, não é uma cena muito interessante de se ver. Eu lembro que quando começou o filme Paixão de Cristo, na época do Mel Gibson, pessoas passavam mal no cinema, tamanha barbárie que era o filme. E a gente que estuda teologia um pouco, na época eu estava no início do estudo, eu lembro que falava-se muito na faculdade, o filme não chegou nem a 10% da realidade do texto. Mesmo com toda a barbárie do cinema hollywoodiano, eles não conseguiram chegar nem perto do que seria ver o Cristo moído na cruz do Calvário. Então, nada na vida dos discípulos preparou eles para aquele momento de angústia e de dor. Ver o Cristo moído na cruz do Calvário era uma cena extremamente selvagem, difícil e pesada. Então eles passariam por um momento de pressão, angústia, luta, e assim, de muita dificuldade do ponto de vista psicológico, muito forte. Então Cristo vai falar algo para os discípulos, na sua Bíblia. Ele vai dizer para os discípulos, deixe-nos a minha paz. Ele vai deixar algo para os discípulos que a gente conhece muito bem, que é paz. Só que como estudante da Bíblia eu tenho que perguntar para o texto, a hermenêutica vai me ensinar, pergunte ao texto e o texto responde. Eu perguntei, mas Deus, que paz é essa que paz é essa que você deixou para os discípulos? Porque você sabe que quando você estuda um pouco, a paz ela tem alguns prismas. A paz pode ser sociológica, de tempo. A paz pode ter um ponto de vista de povo. Ela pode ter uma série de coisas. A paz pode ser filosófica. Você tem paz política, tem uma série de tratados sobre paz que cada um vai ter um ponto de vista. A paz ela pode ter um ponto de vista. O argentino pode pensar algo sobre a paz que o brasileiro não pensa. O americano pode pensar algo sobre a paz que o inglês não vai pensar diferente. Então cada povo tem um tipo de paz. Então você olha para o texto, você tem que perguntar para o texto, Senhor, que paz é essa que você deixou para os discípulos? O próprio texto sagrado no Novo Testamento, aqui olhando para o Novo, você tem 3 culturas. Tem a romana, tem a grega e tem a judaica. Cada uma delas tem um tratado da paz.
Cada uma delas tem um ponto de vista, pastor Mateus, do que significa paz. Por exemplo, os gregos vão chamar a paz de Eirene. O primeiro grande autor que vai trabalhar sobre isso é Homero, da Ilíada. Homero vai dizer, o que é o Eirene? Como é que se atinge a paz grega? Como uma cidade, uma polis, Atenas, Esparta, pode chegar a ter paz? Aí ele vai falar, olha, uma cidade para ter paz, ela precisa de 3 coisas: infraestrutura, organização e prosperidade. Ele vai chamar de estrutura, organização e prosperidade. Se uma cidade tiver estrutura, organização e prosperidade, ela atinge o Eirene. Então, os cidadãos de uma polis, como Atenas, de uma cidade, ela consegue ter paz se ela tiver essas 3 coisas. Por isso que quando você olha lá a arqueologia grega, as cidades antigas, as cidades-estados, você vê aquelas cidades bonitas, calçadas, com mármore pentélico, uma coisa fantástica, fabulosa, tudo organizadinho. Isso tem a ver com um aspecto político. Então, no conceito de Homero, a paz é política. Depende de homens, depende de cidadãos da eclésia, da assembleia, poder voltar para dizer assim, a gente quer uma obra tal, a gente precisa dessa estrutura. Ou seja, para o grego, para o cidadão livre, a paz é política. Depende de homens, depende de grana, depende de trabalhadores, para criar estrutura, organização, para trazer prosperidade, para sentir paz. Só que Platão já pensa diferente. Platão, no livro A República, ele diz o seguinte, olha, a paz depende. A cidade pode ter infraestrutura, organização e prosperidade, mas se ela tiver guerra, ela não tem paz. Platão dizia que a paz é antítese de guerra. Toda cidade que tem guerra, ela não tem paz. Ela pode ter estrutura, organização, ela pode ter grana, mas se tiver em guerra como Esparta, espartanos e os atenienses viveram guerra durante muitos anos, se eles estiverem em guerra, eles não vão ter paz. Então, para Platão, uma cidade com estrutura, organização e grana em guerra não tem paz. Então, para ele, a guerra também envolve política, mas aí a coisa é mais complexa, porque envolve política internacional, depende de outra cidade, não depende só do cidadão livre da cidade, depende de outra cidade para ter paz. Ou seja, o conceito de Eirene amplia, fica maior, fica mais complexo, fica muito mais difícil. Mas na própria filosofia grega, a gente vai ter uma outra linha, chamada misticismo, a ideia mística. Por exemplo, Epicuro tem um pensamento que ele vai falar que para você ter paz, ele chama de paz escapista, ele vai chamar, parece até língua estranha, ataraxia. Ele chama de ataraxia. O que é ataraxia? É a chamada paz mental. Quem trabalha esse conceito de paz mental muito interessante é um filme de 20 anos atrás, Matrix. Matrix trabalha exatamente o conceito de Epicuro, onde o corpo ali, o personagem, Keanu Reeves, que é o Neo ele está preso exatamente ao corpo dele, está onde? Está em Zion. Mas a mente dele está na Matrix. O conceito de Epicuro era isso. A mente tem que estar desplugada do corpo. A mente tem que estar em outro lugar. O seu corpo pode estar no estado de guerra, mas a mente vai estar em outro lugar. Ou seja, se você conseguir desplugar a mente do corpo, você atinge a paz. Ele chama isso de ataraxia. Epicuro falava sobre isso. Epicuro dizia, se você desplugar sua mente do corpo, você vai atingir a paz. Você vai viver em paz. Quem trabalha isso é Siddhartha Gautama. Buda trabalha isso. Você pode estar no corpo na guerra, mas se a sua mente desplugar da mente, se a mente sair do corpo, você atinge a ataraxia. Ou seja, para o grego, a paz é política. Para o grego, a paz depende de grana. Para o grego, a paz é estrutural. Para o grego, a paz depende de organização, depende de ordem, depende de dinheiro, depende de política, depende de caneta, depende de homens, depende de política internacional, depende de misticismo. Ou seja, a paz grega é muito difícil. É muito difícil você conseguir o Eirene. É muito difícil você conseguir esse apogeu do Eirene. Você vê que já fica difícil da gente falar sobre paz. E os romanos? Os romanos a mesma coisa. Os romanos têm um lema chamado Pax Romana. A Pax Romana durou de 28 a.C. até 180 depois de Marco Aurélio. Roma dizia o seguinte, é impossível ter paz se não tiver arma. Roma dizia, Flávio 26º século depois de Cristo, se quiseres paz, prepare-se para a guerra. Lema militar até hoje é usado. Como é que funcionava Roma? Primeiro a gente entra com a máquina de guerra, com exército, com armamento, traz estrutura, organização, a cidade vai prosperar e você vai atingir a Pax Romana. O Rio de Janeiro fez isso. Unidade de polícia pacificadora. Lema romano. Primeiro a gente entra com a máquina de guerra, ganha o território do tráfico, coloca a estrutura, organiza e depois ele vai prosperar a comunidade, ele vai atingir paz. Isso é um lema romano, lema de enfrentamento. Para Roma é impossível ter paz se não tiver guerra. É impossível ter paz se não tiver arma. Roma está dizendo, cara, você vai ter o dinheiro que for, mas se você não tiver arma, você não consegue ter paz. Ou seja, para Roma é força.
Para Roma é armamento, para Roma é estratégia militar, para os gregos é política, para os gregos é dinheiro. Olha na sua Bíblia, verso de número 27, vê se Jesus lhe deixou espada, terreno, caneta assinada, vê se ele deixou papel aí, vê se ele deixou algum soldado para os discípulos. Que paz é essa que ele deixou para os discípulos? Que paz é essa que ele deixou para os discípulos? Que não deixou nada aqui, não tem um terreno, não tem um dracma, não tem nada, não tem nada. Não tem um exército aqui, Felipe, com armamento. Que paz é essa? Mas aí tem um shalom judaico, a paz judaica. Para os judeus a paz é muito fantástica. Os judeus dizem o seguinte: você só pode ter paz se Deus te der. Para os judeus a paz não depende de arma. Para os judeus a paz não depende de dinheiro. Para os judeus a paz não depende de política. A paz só quem pode dar é Deus. Para os judeus é assim: você pode ter arma, você pode ter dinheiro, você pode morar na melhor casa, mas se Deus não te der paz, você não tem paz. Só Deus tem o poder de te dar a paz. No Antigo Testamento, Deus tem 72 nomes. Jeová Nissi, que é o tema aqui da igreja, que é o nome da igreja. A Jeová Sabaoth, Sequenu Yahvé. E tem um dos nomes dele, Jeová Shalom. Sabe quando surge a primeira vez o nome Jeová Shalom na Bíblia? Juízes 6:24. Põe aqui para mim, por gentileza, na tela. Juízes 6:24. A primeira vez que surge Jeová Shalom é aí. Você pode ir na sua Bíblia e marcar. Vou usar um termo teológico. Aqui seria que a gente vai chamar de rapax legomine. A única vez que surge o nome, a palavra dita, uma só vez na Bíblia, só aparece aqui. Jeová Shalom só aparece aqui. Eu lembro que quando eu estava meditando nesse texto, eu falei: mas Senhor, tem algum problema? Porque Gideão está em guerra com os midianitas, Gideão não tem dinheiro, está malhando trigo no lagar, e ele vai pedir o Senhor da paz? Eu falei: que cara doido, em plena guerra, ao invés dele pedir o Deus da guerra, o Deus da justiça, ele pede o Senhor da paz? Aí o Espírito falou comigo: Ronald, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei: o Espírito me fez uma pergunta interessante. Você quer resolver seus problemas para ter paz, ou você quer ter paz para resolver seus problemas? O que você veio buscar aqui hoje? Paz para resolver, ou você quer resolver para ter paz? Porque o homem sem paz, ele não encontra saída, mas o homem com paz, ele encontra saída. Aleluia! O homem com paz, ele consegue ver saída onde não tem, mas o homem em desespero, ele não acha saída. Que haja paz hoje na sua vida para que você venha encontrar a saída. A saída, eu preciso ter paz para achar a saída. Então ele conclama quem? Jeová Shalom. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Jesus está dando algo para os discípulos que Roma não pode dar. Ele está dando algo para os discípulos que os gregos não podem dar. Mas ele está dando algo para os discípulos que só o Pai pode dar. Aleluia! Essa paz que ele está dando para os discípulos na sua Bíblia não é uma paz circunstancial, não é estrutural. Porque a paz judaica é o seguinte: você vai enfrentar a guerra, mas a paz vai sustentar você. Para os gregos e para os romanos, a paz é estrutural e é uma paz de conceito. Se o homem tiver em guerra, ele não tem paz. Se o homem não tiver dinheiro, ele não tem paz. Se não tiver estrutura, ele não tem paz. Se não tiver organizado, ele não tem paz. A paz que eu e você temos, e depende de quanto a bolsa de valores tem, de quanto temos na carteira, onde moramos, o que estamos vivendo. O meu, você e eu temos algo que o mundo não consegue entender. Eu e você temos uma paz que não é estrutural e não depende de circunstância. Aonde você estiver, pode ser preso, pode ser doente, pode ser a pé, em cima da bicicleta, no ponto de ônibus, no monte, deitado na cama, aonde nós estivermos, a paz de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Aleluia! A paz de Deus não é estrutural nem circunstancial. Por que um monte de cristão afastou da igreja no período da pandemia? Paz grega. Paz grega. Dinheiro, trabalho e aluguel pago. O dinheiro acabou, foi mandado embora, o aluguel atrasou, deixa eu jogar. Jesus está dizendo: eu vou dar para vocês uma paz, mas vocês vão enfrentar essa dificuldade. Vocês vão me ver indo para a cruz do Calvário. A paz de Cristo é o seguinte: ele não te tira da prova, ele te dá da paz para que a prova não te engula. Para que você não possa ser engolido pela angústia. Por que você está aqui hoje? Por que
que eu estou aqui? Por que o pastor Mateus está aqui? Não é porque o gerente de banco te ajudou, não é porque o seu parente te ajudou, não é porque o médico é gente boa. Eu e você estamos aqui porque a paz de Deus nos sustentou todos os dias dessa pandemia. A minha sua paz não é circunstancial de estrutura. Quem tem paz estrutural é cristão grego. Quem tem paz estrutural é cristão grego. Porque a paz dele está naquilo que ele tem. Onde trabalha, onde mora, o que faz. Eu e você temos uma paz que não depende de estrutura. Independente de onde estivermos, a paz de Deus vai estar junto conosco. É o que o salmista diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola. Aleluia. Infelizmente existem pessoas que estão em cima de uma paz de circunstância, uma paz de estrutura, completamente desesperado, porque o mundo abalou. O Covid, meu irmão, foi uma permissão divina. Afinal de contas, quem ainda está no comando do universo é Jeová. E tudo que ele faz tem que passar por ele. Ele permite, e ele permitiu isso. Enquanto na sua agenda, do dia 31 para dia 1º de 2020, estava assim, esse vai ser meu ano, vai ser o ano da virada. E lá na agenda de Deus estava assim, Covid. Todo mundo, não, vai ser o ano do pau, Jeová. Não, aqui é Covid. Aí estruturou, bagunçou a vida de muita gente desistiu do caminho, abandonou a fé, porque tinha uma vida fundamentada em estrutura. Quando as pessoas falam, Ronald, mas desviou um monte de gente, como é que foi isso? Eu falei, não, filho, a pandemia só veio revelar aquilo que a gente já sabia. A pandemia só revelou. Mas por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Porque a minha sua paz está lá. Não depende de bolsa de valores. Não depende de organização. Olha o texto. Jesus não está dizendo, eu vou tirar vocês aqui do Getsemane e vocês vão ficar tranquilos, não vou ter problema nenhum e vocês vão sobreviver. Jesus está dizendo, não, eu vou dar algo para vocês não naufragarem nessa circunstância. O nosso problema é que, infelizmente, algumas pessoas têm a paz como lugar. A minha sua paz, ela não é circunstancial, não é estrutural e não depende de lugar. Tem gente que é lugar. Pastor, quando eu vou lá para minha casa em Saquarema, quando eu vou lá para Maricá, quando eu vou lá não sei para onde. Algumas pessoas falam assim, não, a minha paz é lá no calçadão de Madureira, no calçadão de Coelho da Rocha, né? Pode, sei lá, cada um tem o seu lugar de paz aí, lá no shopping, no salão, andando de bicicleta. Alguns falam assim, meu lugar de paz é lá na Piazza de São Marco, lá em Veneza, vendo o pôr do sol. Lá é o meu lugar de paz. Quando eu vou lá, eu sinto algo. Irmãos, se o cristão tiver lugar de paz, a gente tem algum problema. O cristão não tem lugar de paz. Qualquer lugar que o cristão estiver, ele vai estar com paz. Aleluia! A minha sua paz não é um lugar. A minha sua paz não é um ambiente. Remandará a fúria. Se você tem um ambiente de refúgio, de escape, não é paz, filho, é outra coisa que você tem. Paz para mim e para você independe de lugares. Você pode estar internado, doente, numa fila para pedir emprego, em pé, no ônibus, ou em pé num ponto de ônibus para pegar a condução para trabalhar. A minha e a sua paz não depende de endereço, não depende de Leblon, Barra da Tijuca, Queimados ou São Gonçalo. Aonde eu e você estivermos, a paz de Deus vai estar conosco, seja em qualquer lugar que nós formos. Aleluia, aleluia. A minha e a sua paz não é um lugar, remandará. Só que tem pessoas que têm a paz como lugar. Ficam em momentos de escape. Não, eu preciso sair, eu preciso tomar um ar, eu preciso fazer alguma coisa. Meu irmão, ter um momento para você refletir uma coisa. Agora você depender de lugar para ter paz é outra. Eu e você, olha o que o texto está dizendo. Vou deixar para vocês a minha paz. Onde? No Getsemane. Aonde o couro daqui a pouco ia comer. Aonde Jesus ia ser preso. Aonde cacetetes e porretes chegariam, bateriam em Cristo. Aonde ele seria cuspido, aonde a coisa ia ficar quente. Jesus vai ser aqui, nesse ambiente de dor, aqui na pressão. Eu vou dar uma paz para você que o mundo não consegue conceber. Que paz é essa? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: o seu vizinho vai olhar para você, não vai entender. Os seus amigos vão olhar para você, não vai entender. Quero ser profeta, que haja paz no seu casamento, que haja paz na sua vida, que haja paz na sua casa,
sermão ano passado, não preguei esse sermão a primeira vez em 2020. Iniciei na igreja do pastor Valber, numa live, igreja fechada. O Senhor me deu essa palavra, em casa, num dia de me fazendo a minha devocional. E eu estava querendo lembrar sobre pessoas que me deram exemplos de paz. Uma delas foi o pastor Mauro Israel, saudoso pastor Mauro, primeira igreja batista em São Gonçalo, um ícone, não sei se o pastor Cancelo conheceu pessoalmente, os grandes pregadores daquela cidade. Morreu cedo, teve câncer, infelizmente, e ele pregou um culto do domingo à noite. Eu lembro que em 93 fiz campanha de oração na época, e eu sempre fui muito ligado à igreja batista, muitos amigos, parentes lá, e eu fui assistir o último culto de domingo. Felizmente ele já estava com metástase no corpo, era praticamente irreversível o caso dele. Tema da mensagem que ele pregou, última mensagem da vida: diga ao povo que marche. Ele ia passar o cajado para o vice. A igreja devia ter quase 4.000 pessoas naquele domingo, a igreja lotada. Nós sentávamos assim, exatamente em pé na lateral da igreja, numa porta lateral que dava a parte da UNA, União de Adolescentes, que tinha na época da Igreja Batista. E no auge do sermão, aquele homem conseguiu traduzir o significado do que é um cristão ter paz para mim. Eu montando esse sermão, me veio a frase dele da cabeça quando ele disse no sermão, eu falei: Senhor, isso é ter paz. Ele conseguiu sintetizar paz estrutural, que não é o nosso caso. A paz não é um lugar, ele conseguiu sintetizar isso em uma frase. E a paz não é um momento, uma data, não, ele conseguiu exatamente resumir tudo em uma palavra só. No auge do sermão ele fala assim: igreja, eu sei que vocês estão orando por mim e vocês querem que eu seja curado, mas fiquem tranquilos, se eu for curado, vocês verão a glória, mas se eu morrer, eu verei a glória. Comendo. A paz para ele não é um momento, não é um calendário, não é circunstância, não é lugar. Ele está dizendo: não importa o que eu estou vivendo, o importante é que Deus está sobre a minha vida, eu tenho essa paz incomensurável. Eu e você temos algo que o mundo não consegue ter. Eu e você temos algo que nos fez sobreviver à pandemia. A depressão não te abraçou, não é porque você tem uma casa, não é porque você dorme bem, não é porque você tem dinheiro, ou talvez porque você tem conexões. A depressão não te abraçou porque a paz te sustentou. A depressão não te abraçou é porque a paz estava com você. O seu casamento não acabou, é porque a paz de Deus reina sobre a sua casa. A coisa não ficou pior porque a paz de Deus está sobre você. Aleluia! A nossa paz não é de momento, meu irmão. A gente não pode ter momentos de paz. Minha paz é domingo quando eu vou para a igreja. Minha paz é sábado, quando meu marido viaja eu fico sozinho em casa. Não. Minha paz é de segunda a sexta-feira, quando os garotos estão na escola. Um está de manhã, o outro de tarde, outro à noite. Eu já estou sambando em casa alegre. Não, não é isso. A minha paz é janeiro, quando eu estou de férias. A minha paz é dezembro, das festas de final do ano. Eu e você não temos dias de paz. A gente não pode ter uma data no passado que faça a gente lembrar de uma paz. Aquele casamento, aquela festa, aquela viagem. Eu e você não temos dias, datas de paz. Quando é a minha paz? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 3 horas da manhã, 2 da tarde, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não importa o ano, não importa a data, não importa a hora. Qualquer momento, qualquer instante, qualquer segundo, a paz de Deus vai estar sobre a sua vida. A paz de Deus vai estar reinando sobre você. Aleluia! Olha na sua Bíblia. A minha paz eu vos dou. A paz é de Deus, irmãos. Ele é o dono da paz. Política não pode dar paz. Mercado financeiro não tem poder de dar paz. A melhor casa, o melhor endereço, no melhor lugar, na melhor cidade, no melhor país, não é capaz de dar a única paz que só Deus pode dar. Eu conheço ricos que naufragaram na vida porque não tinham essa paz. Se dinheiro fosse bom e desse tudo ao homem, desse toda a paz possível, Michael Jackson não teria aquela vida desgraçada que ele teve. Amy Winehouse não teria morrido daquela forma. Elvis Presley não teria morrido daquela forma. Gerard Butler, que é um ator muito famoso, fez os 300. Eu estava vendo uma entrevista dele. Ele parou numa clínica de reabilitação por uso de opioide, viciado. Um rapaz bonito, famoso, inteligente, viciado em comprimidos de opioide, em droga. Meu irmão, dinheiro não consegue dar paz. Fama não dá paz, grana não dá paz, CEP não dá paz, CPF não dá paz, mas eu conheço um que está aqui hoje, ele se chama Jesus Cristo, e ele está dizendo para você: abra o seu coração,
pastor, se eu tivesse aquela quantia, eu dormiria melhor. Não, irmão, você não entendeu. Você não dorme melhor porque você não tomou posse disso aqui na sua vida. Deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. A paz é um presente. Olha o texto ali, ó. Deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. Peraí, ele está dando? Se ele está dando, é um dom. É um gift, um presente, uma dádiva. Deus me emprestou. Ele emprestou. Se ele botou taxímetro, alugou, não me devolve depois. Ele está dando. Ah, pastor, por que eu não tenho? Por que você não tomou posse? Experimenta abrir o coração aí e tomar posse dessa paz. Experimenta tomar posse dessa paz para ver se hoje você não vai dormir muito melhor. Porque em paz me deitarei, em paz dormirei. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A primeira cidade do mundo se chama Babel, confusão. Um homem fez uma cidade e chamou de confusão. Deus fez uma cidade e chamou de Jerusalém, cidade da paz. Aonde você quer morar? Em Babel ou em Jerusalém? Se quer Jerusalém, abra o coração e receba a paz que esse dono atual em Jerusalém tem para a sua vida. Aleluia! 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 Você pode bendizer o nome do Espírito Santo. Bendizer a Deus nessa noite. Aleluia! Algumas pessoas falam assim: ah, pastor, todos os dias eu ouço alguma coisa sobre paz, né? Vai em paz, tem paz. Graças a Deus, assim, Deus tem me dado um ministério um pouco dinâmico. Então eu viajo bastante com a minha esposa. E uma das coisas que eu estava dentro do avião e estava lá a aeromoça falando dos itens de segurança da aeronave. Todo voo elas fazem a mesma coisa, né? Todo voo elas falam lá das saídas, 2 na parte de trás, 4 na parte das asas, 2 na parte da frente. Aí fala das máscaras que caem, puxa a máscara, libera o fluxo do ar, coloque você primeiro, depois na sua pessoa do seu lado, ajude quem está ao seu lado. Use o assento flutuável que está sobre você para se for um pouso na água. Ela fala todos o voo. Aí algumas pessoas não dão nem a mínima. Estou acostumado a ouvir isso. Assim é doutrina. As pessoas não dão a mínima porque ouvem direto. Mas quando o avião começa a cair, quando bate a emergência, o que o pastor falou mesmo? O que o pastor não lembra? O que eu estou falando hoje aqui, você já deve ter careca de ouvir, mas, meu filho, fica tranquilo. Uma hora da vida o avião vai ter uma emergência. Quem estiver escutando e tomar posse vai conseguir sobreviver a essa emergência. Parece algo corriqueiro que a gente faz toda hora. Em 1943 a gente na Assembleia de Deus resolveu o problema. Como é que a gente vai se encontrar quando encontrar na rua? Como é que a gente vai fazer? Estenda a mão. Pai do Senhor. 1943, Shalom Adonai, aqui em São Cristóvão, foi resolvido esse problema. Só que os judeus vão dizer o seguinte: você só pode dar paz se você tiver. Se você não tem paz, você é mentiroso, então você não pode dar paz a ninguém. Os judeus dizem isso, que o Shalom Adonai só pode ser falado se você tiver paz. Se você não tem paz, você não pode dar. Então você recebe a paz de quem tem. Meu Pai do céu. Então às vezes você estende a mão e dá a paz do Senhor, e a pessoa não tem, mas a paz que está sobre a sua vida vai para. Que haja paz sobre a sua vida, que possa passar do seu lado aí, em nome de Jesus. E quando você estende a mão, estenda a sua mão aí, profetiza a paz aí, que haja paz sobre a sua vida, que haja paz sobre o seu casamento. Profetiza a paz aí onde você está aí agora. Profetiza a paz aí, que haja paz no seu casamento, que haja paz nos seus filhos, que haja paz na sua rua, que haja paz no seu território de trabalho. Profetiza a paz, que haja paz sobre a sua vida.
palavra. Pensa no poder. Por que Jesus disse: a paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá? Que a paz do mundo é efêmera, passageira, não se sustenta. Quantos acordos de paz Israel e Palestina já fizeram? Quantos cumpriram? A Ucrânia e a Rússia estamos à beira de uma guerra. Vocês sabiam disso? Estamos à beirinha de uma guerra. Quem conhece um pouco de história e lê um pouco de história, curioso de história, como eu, vai perceber que o que nós estamos vivendo hoje, o período da gripe espanhola, foi igualzinho. Uma pandemia, depois uma guerra. Igualzinho. Por isso que Salomão diz: nada de novo debaixo do sol. Tudo cíclico. E está nos mesmos movimentos históricos. A gente está na beirinha de uma guerra, na beirinha. Ou seja, a paz do mundo é frágil, é efêmera. Por que a minha e a sua paz, ela não é, Jesus está dizendo aí, não vos lá dou como o mundo dá. Porque a paz de Cristo não é um papel. A paz de Cristo não é uma moeda. A paz de Cristo não é dinheiro, não é terreno, não é armamento. A paz de Cristo não é nada de homem, nada do ponto de vista concreto, mas que se perde valor. A minha, a sua paz é uma pessoa, porque o menino nos nasceu e um reino lhe foi lhe dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A minha e a sua paz é uma pessoa. A minha e a sua paz é uma pessoa. Ela caminha comigo, ela caminha com você, ela está junto com você todos os dias. Lembra daquelas noites em claro que parece que tudo ia dar errado, mas de manhã começa a aparecer coisa diferente? É o que Cristo está no seu lado, Cristo está sobre a sua vida. E eu quero te dizer: você está aqui porque a paz de Deus tem caminhado com você todos os dias. Aleluia! A minha e a sua paz é uma pessoa. Ela não perde valor. É verdade. Ela não fica ultrapassada. Oh, aleluia! Ela está viva, ela ressuscitou no terceiro dia, ela está sobre nós, oh, aleluia. Essa paz que caminha comigo, essa paz que caminha com você. Por isso que Paulo diz que a paz que nós temos, o mundo não consegue compreender. Filipenses 4:7, a paz de Deus excede a todo entendimento. Exceder entendimento grego ginosco a mente humana não é capaz de computar essa paz que nós temos. Coloque isso no Efésios 4:7. Quando Paulo disse isso, onde que Paulo estava? Cadeia. Paulo está preso aí. Ele está falando de paz, não é no hotel 5 estrelas, não é dentro de um carro do ano, no banco, viajando no spa, está em cana, que pregou o evangelho. Ele está do lado das grades dizendo: eu tenho paz, Roma não tem. Meu Deus do céu. O que eu tenho, Roma não consegue ter. Com todo armamento, com toda estrutura, com todo o dinheiro, com toda a grana, eu tenho algo que Roma não tem. Por isso que diz: a paz de Deus excede a todo entendimento. A consciência humana não consegue computar o que significa essa fé. Você pode botar aqui Flávio Veloso, Paulo Giraldelli, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, que são os filósofos aí do momento, da garotada que gosta de ler, eu que gosto de assistir. Você pode perguntar sobre paz. Eles vão falar de paz perpétua de Immanuel Kant, até Thomas Hobbes. Eles vão ficar 4 horas falando de paz e não vão dizer nada com nada. Você quer saber que paz é essa? Pergunta uma irmã de oração aqui dessa igreja. Eu vou te falar que paz é essa. Recebe a paz de Deus onde você está. Levanta suas mãos. Receba essa paz de Deus que inunda. Deixa a paz sobre a sua vida. Glória e reverência. Essa é uma graça aqui, Jesus. Recebe essa paz de Deus que é sobre a sua vida. Seu relacionamento vai ser melhor, seu casamento vai ser melhor, a sua vida vai ser melhor. Profetizo paz sobre a sua vida. Toma posse dessa paz que Ele nos deu. Está ao nosso alcance, está ao seu alcance. Abre o seu coração e deixa essa paz inundar a sua alma, inundar a sua vida, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, lá, ora, reversa. Sabe o que eu acho interessante, irmão?
fala, põe Paulo lá, Filipenses 4:7. Paulo é terrível, ele é terrível. Olha o que ele diz, ó. Guardará corações e pensamentos. O termo guardar ali é termo militar em grego. Paulo está em Filipos, cidade militar, muitos militares aposentados. Paulo está dizendo que a paz na vida dele é um soldado. Guarda coração e mente. Paulo está dizendo que tem um soldado dentro dele dizendo assim, quando vem a seta do diabo na mente, aqui não, aqui tem a paz de Deus. Quando vem a seta no coração, aqui não, aqui tem a paz de Deus. Esse soldado fica aí na sua vida, toda vez que o diabo quer setar a sua mente, setar o seu coração, tirar você do eixo, fora do propósito, ele diz aqui não, aqui tem um soldado da paz. Conselhos ruins, situações ruins, não é? E tem aquela seta no coração, ele, aqui não. Aqui tem paz de Deus nesse coração. Aqui tem paz de Deus. Paulo é inteligente, Paulo é perspicaz. Paulo está dizendo que dentro de uma cadeia, eu estou tranquilo aqui dentro. O meu coração e a minha mente tem um soldado da paz guardando. Paulo está dizendo que o ambiente externo não consegue roubar a paz dele interna. Não permita que as situações externas arranquem a paz de Deus da sua vida. Ainda que na sua frente pareça que vai dar errado, mas não vai não, fica tranquilo. Porque antes de parecer dar errado, o cativeiro vai mudar e Deus vai declarar a palavra de vitória. Fica paz sobre a sua vida, fica tranquilo. Mas permita que esse soldado venha, sabe, guardar a sua mente e seu coração. Você não precisa se defender, deixa que ele te defenda. Quando você compreende os aspectos da paz divina, que não é estrutural, não é circunstancial, não depende de homem, não é efêmera, que é Cristo, que a minha e a sua paz, independente do lugar. A paz de Cristo é o seguinte, ele está dizendo para mim e para você, ó, vai ter um momento que a chapa vai ser. Ele está falando para os discípulos, ó, vocês vão enfrentar o Getsemane, mas é a minha paz que vai sustentar vocês. Enquanto Pedro pega uma espada e vai cortar a orelha do soldado mau, que Jesus fala para Pedro, quem vive pela espada morre por ela, Pedro não guarda a espada. Jesus está dizendo, vocês não precisam disso. Roma precisa de arma para ter paz. Vocês precisam da minha paz, só ela basta. A minha e a sua paz não depende de estruturas humanas. Oh, aleluia. E quem tem paz de Deus, fica do lado de quem não tem. Quem não tem fica nervoso porque ele tem. Você já viu isso? Você já viu isso? Você já viu isso? O camarada tem uma paz e fica nervoso. Ele fala, pai, calma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você vai fazer uma coisa, você entreguei tudo na mão de Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele me deu, Ele tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Ele descansa. Aí a pessoa que não tem fica nervosa, pastor. Você não vai fazer nada com o cara tranquilo. Ele parece um tremendo maracujina humano, né? O cara tranquilo, nada abala ele, tudo, ele tem uma consciência, porque a paz na vida dele instalou, reinou. Ao invés de ter Babel, tem Jerusalém na vida dele. Tem Jerusalém na vida dele, na sua Bíblia, por gentileza ainda, já caminhando já para o final. Por gentileza, o texto diz aí, ó, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o texto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo para os discípulos, ó, vocês estão atemorizados? O termo atemorizado é medrosos, com medo. Jesus está dizendo, não precisa ter isso não. A coisa vai ficar ruim, vai mesmo, mas a minha paz vai sustentar vocês. Lucas 24, verso 29, Lucas 24, 29. Jesus, a caminho de Emaús, espera ali o nosso amigo do editor do texto colocar ali para vocês lerem junto comigo. Jesus está no caminho de Emaús
Aí eles falam assim para Jesus, e eles constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia, e ele entrou para ficar com eles. Já era noite, e eles falam assim, olha, fica conosco com Jesus, porque já é noite, e a gente é perigoso andar por essa estrada à noite, você sabe como é que é, né? Fica conosco, e Jesus fica com ele. Partilha o pão, eles reconhecem que é Cristo, imediatamente Jesus desaparece. Verso 33, coloca aí, meu amigo, por gentileza. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Ué, na mesma hora? Mas eles não estavam com medo da noite? Mas não era para ficar tarde porque já era noite? O que levou eles a enfrentar a noite e voltar para Jerusalém? O que foi isso? A paz é assim. Quando ela entra, o medo vai embora. Aleluia. Não tenha medo, meu irmão. Avance. Tente mais uma vez. Avance. Faça mais uma vez. Você não dirige por causa de um problema de trânsito? Renove a carteira e dirige de novo. Vá mais uma vez. Não deixe o medo aprisionar a sua alma. Ah, pastor, eu tenho medo de quebrar. Não tente. Invista. Pastor, eu não passei na faculdade e não tentei mais. Tente novamente. Teve um problema no noivado, alguém te machucou. Não sinta medo de se envolver novamente, porque Deus tem alguém preparado para você formar uma família. Envia em frente. Não deixe a opressão do medo aprisionar você de viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: quando a paz entra, o medo vai embora e a gente avança em nome de Jesus. Avança. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de tentar. Avance. Ah, pastor, eu tenho medo de tentar e não dá certo. Filho, não deu certo, paga as contas, resolve o problema e tenta de novo. Tem que avançar. Você não pode ter medo de não avançar. Você tem que avançar. Eu escrevi uma coletânea de textos sobre a pandemia. Eu até vim aqui, né? Eu trouxe para cá eu falei sobre John Wesley. John Wesley com Charles Wesley, no livro lá, eu trago o relato deles. Eles enfrentam uma tempestade com os irmãos morávios. Os irmãos moraram um calendário, um relógio de oração que durou 100 anos. E quando eles enfrentam a tempestade, no meio da tempestade forte, John Wesley e Charles Wesley olham para os irmãos morados com as crianças. Eles são crianças. Todo mundo no barco desesperado. Os irmãos morados cantando Hosana bendito ao Senhor. Aí eles ficaram apavorados. E o trovão rasgando o céu e a água entrando de um lado e os morados cantando a Deus. E os morados cantando a Deus. Atraca o barco, John Wesley e Charles Wesley vão lá. Mas eles não tiveram medo de naufragar, não? Afinal de contas, a onda entrava de um lado, saía do outro. Os irmãos moravam. Não, nós não tínhamos medo. Porque Deus havia dito que chegaríamos a essa ilha para pregar o Evangelho. Se Ele disse que chegaríamos, a tempestade não pode afundar o barco. Charles Wesley escreve: se o trovão e o mar erguendo vem. A música de Charles Wesley. Ele tem que escrever. O que é isso? São homens que compreendem que ainda que a prova seja muito grande, a paz é maior do que a provação. Eu não sei o tamanho do que você está vivendo, eu não sei qual é a dimensão da situação, mas a angústia não vai te arrastar para o buraco, a depressão não vai conseguir calar sua voz, a coisa não vai te puxar para a lama. Deus vai te sustentar e o braço poderoso da paz vai te colocar para cima e você vai continuar seguindo adiante até diante do poder do Israel. Aleluia! Aleluia! E já para a gente encerrar, último texto, Lucas 24, 36. Depois disso tudo, pastor Franciano, isso tudo, os discípulos estão dentro do cenáculo, lá dentro da casa de Maria, de João Marcos, lá dentro da casa de Maria, lá dentro lá. E aí, o que a gente faz? Vamos lá fora, Jesus tinha ressuscitado, aí eles estavam todos reunidos, Jesus tinha dado a paz e eles não tomaram posse. Aí estão lá dentro, e o que a gente faz? Lá fora tem o Covid, e a gente vai, enfrenta o Covid, enfrenta a violência, enfrenta os romanos. O que eles vão ficar aqui dentro? Porque aqui dentro a gente sobrevive. E falando dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se aonde? No meio. E disse o quê? Pai seja convosco. Jesus já chegou no meio. Pai seja convosco. Quero ser profeta e dizer: hoje Ele está dizendo no meio da sua vida, no meio do seu caos, no meio da sua angústia, no meio do seu sofrimento, no meio daquilo que você vive, Pai seja convosco. Pai seja convosco.
Pode